Acho que ter propósito é você, independente de como você está se sentindo agora, ruim ou mal, a luz no fim do túnel, o final da jornada, ser uma coisa atraente para você. Então essa é a minha definição. E no começo, a luz no fim do túnel pode ser: vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde do meu pai. Ou às vezes a luz do fim do túnel é: vou ter dinheiro. Nunca tive, vou ter. Dependo de alguém, agora não dependo mais. A gente está constantemente desbravando, modificando, dando certo, acertando, errando, acertando no lugar, sabendo que está errando no outro, porque não dá tempo de acertar nos dois. Sejam muito bem-vindos ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e quer aprender a usar a internet para ganhar dinheiro. Mais especificamente, fazer um 6 em 7, que significa 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou Lourival Júnior. Eu sou Kate Maria. Eu sou Thiago Batista. Érico Rocha. E o tema de hoje é como conciliar propósito e trabalho. Érico Rocha. Vixe Maria, coach de plantão. Coach de plantão. A gente vai falar, né, sobre conciliar propósito e trabalho. E tipo assim, cara, o que é propósito pra você, velho? Você tinha clareza do seu propósito no começo, quando você começou a empreender? Isso foi surgindo com o tempo? Cara, propósito. Se eu parar pra pensar, eu nunca parei pra pensar nessa palavra propósito. Eu acho que os coaches de plantão aí entendem mais, estudam mais, mencionam mais. Mas eu vivi, é engraçado, eu vivi uma vida sem propósito, mas que era uma vida onde eu trabalhava, honesto, ganhava meu dinheiro, bastante. Isso é bom? É bom, principalmente no começo. Aí o que você faz quando você ganha muito dinheiro no começo? Você faz umas coisas que você não podia fazer antes. Eu lembro que pra mim, essa coisa na época do banco era viajar. Eu simplesmente falava que eu morava num lugar central, né? Londres era um lugar central, né? Então é muito fácil de viajar. Então eu viajava para todo lugar. Tinha outra coisa que eu não fazia também, tipo, quando você vai no supermercado, aí você meio que vai escolhendo os produtos. Aí chega uma hora que aquilo faz menor diferença. Qual produto você vai comprar? Você simplesmente compra qualquer produto. Eu não vou falar que eu não escolhia qualquer hotel que eu ia, não, mas cara, eu ficava nos hotéis que eu achava que eu merecia menos do que o hotel, sabe? Nossa, que hotel que massa e tal, eu posso ficar aqui. Então era um pouco da minha vida, viagem, restaurantes, baladas. Na época não tinha filho, né? Muda muito, viu, Lourival? Pensa bem, a vida é boa, assim, um propósito, moleque, baladas. eu quero ter propósito. Não, aí que tá. Você faz tudo isso pra escapar. Como se fosse uma válvula de escape daquilo que você... Pra compensar o fato de você passar 40 horas por dia, se for tirar por semana, por dia não, né? Por semana fazendo uma coisa que não necessariamente você gosta. E aí você compensa, é uma compensação. Pá, eu não faço o que eu gosto, mas eu tenho um apartamento legal em Londres, ou moro num apartamento legal em Londres, saio pra onde eu quiser, viajo pra onde eu quiser. E aí no começo isso é bom. Até que é muito bom. E eu não sei, é bom por alguns anos, inclusive. Mas aí chega uma hora que aquilo fica normal. E não necessariamente compensa a primeira parte. Então, eu acho que uma vida sem propósito é uma vida onde segunda-feira é o pior dia. E uma vida com propósito é uma vida onde segunda-feira é o melhor dia. Eu comemorei recentemente segunda-feira. Nossa, segunda-feira, que massa. Isso não é porque o final de semana foi ruim. Era um final de semana legal também. Fiz um monte de coisa legal. Mas segunda-feira era mais legal. Quando você chega num ponto onde segunda-feira é quase que mais legal do que todo final de semana, eu acho que você começa a viver aquilo que você veio na Terra para fazer, ou uma outra maneira de dizer, é uma coisa que você realmente gosta. Só que eu não acho que propósito é uma coisa que, eu não necessariamente gosto do que eu faço, tá muito dura a coisa, e aí eu vou encontrar um propósito, aí de repente eu tenho um insight sobre um propósito, veio um vídeo do Érico Rocha, ou vejo um vídeo de um outro cara, e começo a fazer uma atividade, e aí de repente você tem propósito. Eu acho que essa parada de você realmente gostar de segunda-feira vem de uma construção muito grande. E eu acho que é um erro a juventude falar assim, esse é o meu propósito, não encontrei meu propósito, porque eu acho que ele vem depois de você investir, muitas vezes ele vem depois de você investir 1.000, 2.000,
3 mil, 10 mil, o número 10 mil ficou famoso, 10 mil horas de uma coisa. Porque quando você investe aquela hora naquele negócio, você acaba ficando bom naquilo, e eventualmente ficando bom naquilo, você vai tender, dependendo se você gosta de fazer aquilo, não se está fazendo aquilo só por dinheiro, né? Tem uma coisa, mas de repente aí você vai envolver, você vai ter essa satisfação de, pô, que massa, segunda-feira eu vou fazer isso. Então massa. É uma coisa que eu não acho que no começo, quando eu comecei minha segunda-feira após sair do banco, não foi bom, foi ruim, foi uma luta. Mas no final do túnel, eu queria isso. E eu achava que aquele modelo não ia me dar aquilo. Então eu falei, se eu ficar nesse modelo por 10 anos, eu vou gostar da segunda-feira? Eu acho que não. Se eu não ficar nesse modelo de empreendedorismo pelos próximos 10 anos, eu vou gostar da segunda-feira? Eu acho que sim. E eu comecei a trabalhar nisso. E não gostei da segunda-feira por muitas vezes, porque no começo é tudo ruim. É tudo difícil, você erra. Hoje teve o lançamento do foguete do Elon Musk, né? Ele está testando aquele foguete que chama Starship, que é o foguete que vai para Marte, é o maior foguete já mais criado. E aconteceu agora há pouco, assim, tipo, 30 minutos, alguma coisa que eu vi no YouTube. E adivinha o que aconteceu? Não explodiu o foguete, não? Explodiu. Sério? Ele levantou fogo e explodiu. Nossa. Mas assim, é legal ver, depois vocês veem o vídeo que as pessoas começam fazendo countdown, tá todo mundo feliz, excited, né, excitado, fazendo. E aí quando explode o foguete, tá todo mundo feliz também. Eu falei, nossa, que coisa, como é que tá feliz? Porque eles estavam testando, aquele era um foguete de teste, e pelo menos ele levantou, ele chegou na órbita, né? Então é a primeira vez que com aquela composição ele é lançado, né? Porque ele é muito grande. Ele chegou na órbita e aí a galera tava feliz, mesmo que ele não tenha dado, ele ia dar a volta na Terra e depois voltar, pousar, né? Voltar, Mas enfim, era interessante a mentalidade daquela galera. A gente estava num ambiente de teste, inclusive ele tem uma fábrica de foguetes, ele tem outros 3 ou 4 na linha de montagem, é uma linha de montagem mesmo. Então olha que legal, explodiu e ao mesmo tempo serviu ao propósito dele o objetivo, propósito é objetivo, né? Então assim, você fala assim, você tem propósito? Aí a pergunta era, quando eu estava no banco, propósito, né? O propósito, o objetivo, talvez seja. Eu tinha objetivo? Em 10 anos, o objetivo daquela carreira de 10 anos não era o objetivo que eu queria. Então aquilo me deixava sem objetivo. Então eu estava vivendo a vida, pagando os boletos, bem. Mas eu não queria chegar no, o final daquela jornada não era uma coisa que era legal para mim. Aí passa um pouquinho, quando eu tava na Pindaíba é errado, né? Eu não tava na Pindaíba, mas assim, sofrendo, talvez não seja a palavra, mas assim, tava errando pra caramba. O propósito daquilo tudo, a luz no fim do túnel, era uma coisa legal. Se isso funcionar, eu vou entrar nesse empreendedorismo digital, vou ser livre, vou ter mais abundância financeira, mas ainda não era isso que estava me movendo na época, porque eu tinha uma certa abundância financeira. Eu vou ter liberdade, vou montar um projeto legal. E aquilo era um propósito legal. Então eu pergunto, tem uma frase do Steve Jobs, que ele fez num discurso de fechamento de formatura de uma turma de Stanford, né? Esse é clássico, acho que foi em 95. Ele fala assim, se você acorda e olha pro espelho e se pergunta, cara, amanhã eu faria a mesma coisa, eu estaria feliz fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo hoje? E se a resposta for não por muitos dias, aí vale a pena mudar. Mas se você tá comendo pão que o diabo amassou, mas a luz no fim do túnel, o futuro, é uma coisa legal, que massa, é uma coisa atraente para você, eu acho que você tem propósito. Então o propósito não é ter as pessoas, encontrei o meu propósito. Aí as pessoas acham, algumas pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas acham, que agora minha vida tá massa, tá tudo funcionando, as pessoas me reconhecem, olha que legal, Érico, você é isso e aquilo. Eu não acho que é isso, ter propósito. Eu acho que ter propósito é você, independente de como você está se sentindo agora, ruim ou mal, a luz no fim do túnel, o final da jornada, ser uma coisa atraente para você. Então essa é a minha definição. Eu queria, inclusive, se você está me escutando e tem uma definição diferente de propósito, porque essa aqui eu criei agora, pensei e criei, digita aí nos comentários. Ia ser interessante ver o que as pessoas acham de diferente, concorda, discorda.
Mas pode digitar nos comentários que ia ser interessante ver. Massa. E, então, de certa forma, propósito vai evoluindo com o tempo, né? Lá atrás você só pensava em, O que é propósito pra você, Thiago? porra. Você tá pensando que a vida... Cara, Aqui é o seguinte, a regra é clara. Toma cuidado que você me pergunta que pode ser que volte. Eu acho que é muito de ter um porquê de acordar todo dia, sabe? Tipo, ter um porquê de acordar. De justificar aquela sua rotina para aquilo que você acordou. Por exemplo, até... sei lá, quando eu comecei a trabalhar, tinha empresa de TI, desenvolvimento de software e tal. O meu propósito era chegar com 35 anos, 1 milhão na conta, e era isso, era pra isso que eu acordava. Quantos anos você tem? Não tinha, 39. Nossa, interessante. Lá atrás era isso, cara, mas com o tempo foi evoluindo. Até mesmo, pegar pegar muito do seu propósito. Pô, querendo ou não, você contamina todo mundo que tá à sua volta. E a gente... hoje você tem um propósito, claro, de ter 1000 faixas pretas, de ter 1000 pessoas no palco que fizeram 6 em 7 naquele ano. E esse propósito, eu imagino que pro Lorival e pra Kate também. Mas, me contaminou. Eu passei a ser parte disso, do seu propósito também. Enfim, eu tenho esse propósito, assim... profissional e, cara, pessoal, família. Dar condição pra minha família ter acesso a tudo que a gente precisa, né, cara? Segurança e saúde. Segurança e saúde, exato. Felicidade, Enfim. talvez um pouquinho, né? Muito, né, cara? Mas eu acho que vai evoluindo com o tempo o propósito, né? Tanto que, acabei falando que hoje... pelo menos o seu propósito profissional é esse, de formar 1000 faixas pretas e ter 1000 faixas marrons, né? Sim. Só que lá atrás não era, né? Era muito de, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se esse negócio vai dar certo, né? Era um pouco de sobreviver e estar curtindo o processo. Mas assim, eu não tinha, nem sempre o propósito é tão específico assim. Ele foi sendo específico assim com o tempo, porque ajuda. Ajuda pra mim, ajuda a envolver outras pessoas nesse propósito, claro, né? Quanto mais ele é específico, mais é fácil de envolver outras pessoas, porque as pessoas tendem a não se envolver naquilo que elas não entendem. Então fica mais claro e a clareza é persuasiva, pelo bem ou pelo mal. Ela persuade, quando tá claro pra você, você fica... cara, eu sei se eu vou pra cá ou pra lá. Quando tá em duvidoso, a gente fica em cima do muro, a gente não age. E, cara, engraçado, lembrei agora de uma história... em 2017, né, finado Moses... A gente tava conversando aqui na cozinha, na antiga cozinha aqui, e a gente tava consumindo muito Gary Vee naquela época e não sei o quê, e ele, Gary Vee, velho, tem a visão lá de comprar o New York Jets, a gente precisa de um propósito, de alguma coisa pra motivar. Você lembra de uma conversa assim, cara, que a gente tem? Eu lembro do Gary Vee, do propósito. Tô até curioso se ele ainda fala em comprar o New York Jets. Mas é interessante, porque pode ser que ele ainda tenha esse propósito, pode ser que aí, não. Depois de um tempo, surgiu essa visão dos 1000 faixa preta, né? Eu acho que foi. A gente Foi vai ficando mais claro, né? Mas tem algum ponto de... tipo assim, é claro pra você um ponto que isso ficou claro? Esse é meu propósito a partir de agora? Não, eu não lembro exatamente no momento onde eu decidi isso. Mas eu lembro o porquê. Porque assim, o propósito antigamente era fazer uma empresa que fazia 9 dígitos por ano. 100 milhões de reais. Mas assim, quando eu acordava, e algumas das pessoas vão ver isso, quando você tem o suficiente de dinheiro, parece que às vezes só mais dinheiro não é o que te faz levantar da cama, porque você já tem o suficiente. Agora, quando você não tem o suficiente, cara, se eu quero comprar isso e ainda não consigo, aí eu completamente entendo. Quero comprar um carro, quero fazer uma viagem, quero colocar meus filhos ali, então isso. Mas assim, o dinheiro em si não me dava tanto tesão de pensar esse número. A partir do momento que você já tinha um tanto, né? A partir do momento que eu já tinha um tanto. Mas o que me dava era conversar com as pessoas e formar essas pessoas, né? Então foi aí que eu comecei. Aí eu tirei um número, sabe-se Deus de onde, porque é redondo, né? 1000. Não, e é desafiador, 2023, né? É desafiador. A gente tá em quanto?
270 por aí, 270, né? por aí. Então, aí em 4. 266, que eu acabei de ver o vídeo do Bonito. É o Instagram dele que ele virou 266. Acho que foi o último. Bonito e humilde, né? Ah, não, perdão. Acabei de fazer uma ligação com duas pessoas que acabaram de virar faixa preta, Mari Tortella e Gabriel. Eu esqueci o sobrenome dele. Acabaram de virar faixa preta. Então é o 267 e 268. Massa, tamo aí. Nossa, da hora. Ô, Eric, você acha que as pessoas, tipo assim, pra começar um negócio, elas precisam ter clareza de um propósito antes de começar? Eu acho que elas têm clareza do porquê começar. Porque vai ser difícil, vai ser duro, como qualquer outra coisa. Mas a luz no fim do túnel vale a pena? E no começo, a luz no fim do túnel pode ser: vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde do meu pai. Ou às vezes a luz do fim do túnel vou ter dinheiro. Nunca tive, vou ter. Dependo de alguém, agora não dependo mais. Ou às vezes a clareza eu quero que essa minha mensagem ou voz se expanda. Eu quero que a mensagem aí abre aspas, meditação, terapia, artesanato, o que quer que seja mais conhecida para mais música, seja mais conhecido com mais pessoas. Uhum. Mas eu acho que ela tem que ter clareza da luz no fim do túnel, se vale a pena para ela. Porque senão ela tem que continuar onde ela tá. Não é? Total. Porque pra que você vai sair da zona de conforto? Por que chama de zona de conforto? Porque é confortável. E, você vai sair da zona de conforto porque alguma coisa te leva. Então é legal saber isso. Uhum. Pra mim, lá no meu começo era liberdade, porque dinheiro eu já tinha, morava num lugar legal, viajava bastante, mas não tinha essa liberdade. E eu queria trabalhar queria ter essa liberdade. Aí eu podia trabalhar remoto, podia trabalhar de onde eu quisesse, mas eu não curtia muito o que eu fazia, sabe? Eu não conseguia ver como é que eu ia naquela instituição fazer uma coisa muito diferente. Ela tinha uma certa premissa, né? E tal, como é que ela ganhava dinheiro, como é que ela gerava fluxo de caixa. Então eu não via muito um caminho. Mas eu acho que se eu tivesse um caminho e fizesse o que eu gostasse lá dentro, mas eu não saía nem morto. Cara, é massa. Você tem um RH que cuida de tudo pra você. Cara, a preocupação maior de um CLT é quando chega o imposto de renda. Ai, meu Deus do céu. Imagina, essa é a coisa maior de tudo que acontece. Da vida, a única coisa que você tem que preocupar é pelo menos entregar um imposto de renda. E se você se programar um pouquinho e fazer essas coisas pouquinhas vezes por mês, manter uma Google Spreadsheet e falar assim, tudo que meu contador pediu. Ele pede o quê? Os aluguel, pede despesa médica, ele vai pedir os seus bens. E toda vez que você comprar um bem, você entrar no Google Spreadsheet, esse é o bem, essa é a nota fiscal. Toda vez que você tiver uma despesa médica, entrar no Google Spreadsheets, botar tudo num Dropbox lá e colocar aí. Cada vez que você fizer isso, toda vez que você pagar aluguel, ver os aluguel, os boletos, onde estão os boletos. Se você organizar um mínimo disso, isso não te toma nada. Agora, quando você tem uma empresa, que aí você carrega risco mesmo, você tem folhas de pagamento, entre outras coisas, toma risco. Uhum. Aí você vai ver que... Então, assim, não é ruim a vida do CLT necessariamente, não. Então, se eu tivesse lá no banco e eu estivesse fazendo uma coisa massa, de repente com marketing, de repente um projeto que eu acreditasse que fizesse a diferença na vida, que eu tivesse orgulho de falar, é difícil de eu sair do banco e falar assim, eu tinha orgulho de que eu fiz lá dentro? Eu tinha orgulho que eu ganhei dinheiro. E assim, é bom. E do nome, né, que você carregava, sou do UBS, você falou disso. Eu falava, da significância que as pessoas me viam com aquilo, mas, não tinha nada ali que eu... é uma coisa legal, sabe? Ajuda as pessoas de uma maneira mais direta e tal. Então, mas se eu tivesse, eu tava lá, porque era muito confortável. Mas assim, demais. É muito... O empreendedorismo, principalmente no começo, para quem nunca viveu isso, é muito desconfortável. Você entra lá, o contra-cheque tá lá, sabe? Não é... E assim, você pode ser demitido. Você pode ser demitido, mas cara, o mercado tá aí e gente boa não fica sem emprego. Gente boa não fica sem emprego. Eu não tô falando que quem tá sem emprego é ruim, não. Tem várias coisas. Mas vamos dizer que quem quer trabalhar nesse país, a gente tá contratando um monte aí. Uhum. Então assim, você não vai ficar sem emprego. E a cada vez que passa, você aprende mais. Aí você pode falar, mas quando você fica mais velho, não é bem assim. Não é bem assim para aquele que acomoda. Em teoria, às vezes, isso acontece muito, a gente se acomoda. E se você não se acomodar, procurar se desenvolver, as chances são que você
Não é falta de emprego que vai te... Na minha opinião, que vai parar você. O que vai parar você é o seu... Você fiquei acomodado, não me desenvolvi. Alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, então assim, é extremamente confortável e se eu tivesse tudo isso lá, eu ficava. Inclusive não era ruim, não. A vida às vezes era menos preocupante. Dormia bem mais. Você deu uma definição bem simples de propósito, que é o porquê, né? Tipo, eu acho que foi o Thiago que ele encaixou você essa. falou É um porquê. porquê de acordar todo dia, né? O Sabe, porquê que você vai fazer aquilo. E é muito louco que a gente vê. A gente sempre faz call com os insiders, né? E a gente vê uma galera que, tipo assim, cara, eu não vou fazer tal coisa porque isso não é meu propósito de vida, não é a mensagem que eu quero passar no mundo. E aí, tipo assim, aí foi exclusivo com um cara, ele tava passando por uns resultados não satisfatórios no lançamento dele. E a gente foi conversar com ele, né? Entender o que tava acontecendo e tal. E aí eu via nele que, tipo assim, ele se sentia na obrigação mental dele de trabalhar com algo que ele vai gerar uma causa no mundo. Que era tipo assim, cara, ele falava sobre transformar hábitos das pessoas, ele queria transformar os hábitos dos empresários, que os empresários têm que ter. Eu falei, cara, os empresários querem mais ganhar dinheiro do que mudar hábito. E qual que é o porquê que você tá fazendo essa parada no insight? Não, velho, eu quero fazer 6 em 7, quero fazer isso assado. Eu falei, não, beleza, então você já considerou, às vezes, você acelerar seu resultado, você atuar como lançador e ter alguém para fazer isso? Ele, cara, eu sou totalmente aberto a fazer isso, porque o que eu quero, velho, o propósito dele era o quê? Ter uma condição financeira melhor, melhorar a parada da família dele. O propósito dele, na verdade, não era a mensagem que ele queria passar pro mundo. E ele se sentia pegado nisso. Não quer dizer que as pessoas têm que trabalhar com algo que não acredita, com algo que não vai de acordo com seus princípios, né? Mas às vezes o propósito é bem mais simples mesmo, é o porquê. Eu acho que ele talvez nesse caso, ele deve ter dado um salto na frente, um pouco à frente. E o fato à frente, porque assim, a gente tem as nossas necessidades. E a gente tem que procurar suprir as necessidades. Então, se você não está pagando boleto, cara, paga o boleto. Não quer dizer que você vai fazer aquilo para sempre. Pode ser um meio de fazer aquilo, mas paga o boleto. E aí, é o que eu fiz em Londres lá. Paguei os boletos. Beleza, paguei os boletos. Uma vez que o boleto tava tudo certinho, eu falei assim, e agora? Posso tentar outra coisa. Eu acho que é normal. Eu podia ter começado com esse propósito desde já também, né? Mas aí você tem que caminhar o caminho. Uhum. Mas chega uma hora que você também tem que... aquela coisa da visão, né? Não adianta você ter uma visão de um sonho sem um projeto possível. Então, se não tá possível, tenta outros caminhos também. Uhum. Eu acho que talvez para algumas pessoas que... eu quero levar isso pra frente, tudo bem. E assim, dá pra ver assim... Por exemplo, se eu chego pra você e falo assim... meu propósito é fazer um produto para modificar os hábitos dos empresários. Aí eu chego pra você e falo assim, cara... lança antes. E eu te convenço. Seu propósito não era aquele. Não era. De verdade. Por quê? Porque quando você tem um propósito, nada te bate. E eu já falei isso pra algumas pessoas. Já peguei pra umas pessoas. Por que você faz isso? Eu falei assim, não, cara, eu vou fazer isso, eu vou morrer tentando. Diferente. Aí você pegou que aquele é o propósito da pessoa. Às vezes ele queria que aquele fosse o propósito dele. Mas é um bom teste. Quando eu consigo, quando você só testa o propósito da pessoa quando a água bate na bunda. Que massa. Que eu parei de acreditar no que as pessoas falam. Comecei a falar no que elas fazem. Tem um propósito de fachada ali, né? Às vezes ele fala aquilo porque ele acha que aquilo... Pode falar aquilo porque ele acha que é aquilo que ele tem que falar, que aquilo soa bem. Quantas pessoas... Eu acredito que chega no CPL e fala assim, meu propósito é transformar a humanidade. Eu falo, massa, eu quero ver se esse propósito continua depois que você tiver com o bolso cheio de grana. Quando você realmente puder parar, de verdade. Estiver ganhando 1 milhão por mês em renda passiva. Aí eu vou ver seu propósito mesmo. Imagina que você está ganhando, uma situação hipotética, 1 milhão por mês de renda passiva. Dividendo e, sabe, alguma coisa do tipo, aluguel, não sei. Aí você testa o propósito. O propósito é sempre testado na situação. Aí você vai sacar se é aquilo mesmo. Mas como é que... Então quer dizer que eu nunca vou saber o propósito? Não, dá pra outros jeitos. Toda vez que eu chego pra você, não, faz isso aí diferente.
Aí o cara, acho que sim. Opa, Não era bem um propósito. não sei se era. Total. É um teste, né? Total. Mas nesse caso aí, você podia também falar pro cara, não sei se chegou a falar, se... Pô, às vezes você oferece o que o público quer pra mostrar o que ele precisa, né? Ele quer mudar o hábito do empresário. Pô, dependendo, oferece dinheiro, que é o que o empresário tá querendo, né? E lá dentro do produto Vende você o que fala ele de mudança quer, né? de hábito, né? Vender o que ele quer. O Érico Vende o fala que ele muito quer disso. e entrega o que ele precisa. Mas uma outra coisa também é que as pessoas se casam com o seu propósito muito cedo. Eu acho que a pessoa tem que, assim, eu acho que as pessoas têm que namorar muito mesmo aí, Lorival. Não tô falando nada, Kate. Eu também não. Não tô falando nada, tá? Mas assim, Namorar com propósito, com propósito. Namora Deixar bastante e tal. Você não precisa casar com a primeira pessoa que se encontrou, não. E às vezes você fica preso naquela sua escolha porque você não sabia se é aquela escolha. Namora bastante, tenta, faz e acontece. Eventualmente vai chegar uma hora que você vai ficar mais comprometido. Então, de repente, ele tava namorando com o propósito de criar hábito, mas aí passou uma outra oportunidade, ele resolveu ir pra outra oportunidade. Pô, tava namorando, beleza, vai, termina o namoro, vai pra outro namoro. Uhum. Então, acho que tem que namorar com propósitos mesmo. Também, às vezes, mas vai chegar uma hora, quando você souber o que é o seu, vai chegar uma hora que você vai comprometer. E quer dizer que você vai comprometer com esse propósito pro resto da vida? Não, o casamento também não é, né? O casamento você pode ficar com o resto da vida, e tem pessoas que tentam outro casamento porque o primeiro não deu certo e tá tudo bem. É outro processo, mas eu acho que o namoro é legal. E é louco que, tipo assim, às vezes a gente conversa com as pessoas acham que sempre tem que se agarrar num propósito pra começar uma coisa. Às vezes as pessoas empacam, porque não sei qual que é o meu propósito, eu me sinto nisso. Às vezes o propósito é ganhar dinheiro. Às vezes o propósito é ganhar dinheiro. Eu Porra, direto nada falo de errado. pra galera que, tipo assim, cara, eu virei faixa preta na cardiologia, mas tu acha que meu propósito é ensinar cardiologistas passando a prova? Velho, nem sabia. Você tem cara de cara que ensina cardiologia? Tem cara de cara que ensina cardiologia? Tem cara de alguém que sabe cuidar de coração? Não. Não, pô, não. Mas aí... Não vamos entrar nesse tópico não, Lorival. Não. Mas é tipo assim... Senão a gente vai ter que falar de feriados e essas coisas também. Feriados, não. Mas era uma parada que, tipo assim, cara, o propósito meu era ter uma condição financeira melhor. Ótimo. E ponto final, não queria salvar E pra o que a mundo. condição financeira melhor? Pra tirar meu pai da estrada, velho. Era essa parada que eu queria. Seu pai é caminhoneiro, né? Caminhoneiro. E aí era foda. Aí eu falei, cara, eu quero... Primeiro eu falei assim, eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro, mais dinheiro que eu tô ganhando. Tava numa música lá e tal, porque eu quero tirar meu pai da estrada. Beleza. Aí tive a ideia de fazer um aplicativo. E aí fui entrando nessa, e uma coisa que o Thiago falou assim, às vezes... Não é só você trabalhar no seu propósito com uma causa nobre que vai salvar o mundo. Às vezes, você ajudar a amplificar o propósito de alguém é tão massa quanto você tem um propósito paralelo. Tipo, a gente aqui, a gente tá na batalha com você de formar os meus faixas pretas, de fazer isso. E, velho, eu me sinto lisonjeado de ajudar a amplificar isso de alguma forma. Porque, cara, gera impacto, gera isso... E isso acaba sendo o meu propósito também. Por mais que eu não acordei um dia e falei assim, cara, eu quero transformar o empreendedorismo. Não, velho, mas a gente vai se envolvendo, vai horas, vai construindo. E você vê quando o seu porquê vale a pena, é massa. Tanto em retorno quanto chegar num evento, a galera fala, pô, velho, assisti o Implementation Day, fiz isso, teve resultado, tal coisa, tal análise. Pô, é muito massa você fazer o bem e ser recompensado por isso, né? Tanto ganhar dinheiro pessoas... também. E assim, esse meu teste cara, se segunda-feira é massa, você tá no seu propósito, eu acho que você tem que analisar se a maioria das segundas-feiras são massa. Porque, pô, a segunda-feira anterior ao evento é uma segunda-feira tensa para caramba. Então, aquela segunda-feira, às vezes eu fico pensando, cara, por que eu me meti nessa? Por que eu me meti nessa? Mas é muito louco, porque assim, no mesmo jeito que eu falo na segunda-feira pré-evento, por que eu me meti nessa? No domingo, quando acaba o evento, eu falo assim, saquei. Depois do show, então... Depois do show, acabou tudo. Saquei. E eu acho que isso que é massa do evento. Então, sei lá, a sua segunda-feira de hoje é boa? De repente não mede só por uma segunda-feira. Pega um monte de segundas-feiras e vê, cara, tá valendo a pena? Porque se toda segunda-feira também não tivesse esses desafios, a gente não vai crescer, né?
E a gente quer crescer. A maioria de nós quer crescer. Não, todos nós querem crescer. Alguns mais, uns menos, mas ninguém quer ficar estagnado necessariamente. E por que você falou no começo sobre investir 2.000, 5.000, 10.000 horas em alguma coisa até descobrir o propósito? Por que isso? Porque nada que vale realmente a pena a gente aprende rápido. Nada, assim. A maioria das coisas que realmente são artísticas e legais não se aprende da noite pro dia. Lançar um foguete para Marte, quantos anos eles vão tentar lançar e esses foguetes vão pegar fogo? Mas, pô, é Marte. Não tem como chegar lá sem estourar alguns foguetes. Aprender a tocar uma guitarra, para quem já aprendeu a tocar, não é fácil. É difícil. Às vezes você tem que fazer as pessoas acham que não. Às vezes você tem que fazer uns exercícios chato. Chato. Ter um fitness legal é chato no começo. Depois de um tempo você prega o hábito, você tem a comunidade, como você falou, mas é chato. Demora anos. E de alguma forma demora anos. Por isso que é tão raro, né? Não é todo mundo que toca guitarra, não é todo mundo que faz um evento que a gente faz. Então isso torna uma escassez e dá uma certa valorização naquilo. Porque se você está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, imagina lá na Idade Média, quando tinha 3 pessoas que sabiam ler. Aí o cara fala assim, eu sei ler, que massa. Hoje em dia a gente chega e fala assim, eu sei ler? Não sei, todo mundo sabe ler. Inclusive é outra coisa que demora bastante tempo. A gente aprende desde criança, né? Então, o que vale a pena que vem rápido? E outra coisa é que quando você se dedica 10.000 horas a alguma coisa, acontece um monte de transformação, né? Por exemplo, você estava falando da guitarra, do violão. Quando você dedica ali 500 horas, sei lá, você já consegue tocar num luauzinho, né, Lorival? Aí assim, total, já consegue tocar num luauzinho, aí você tem aquela... Eu tocar bem, inclusive, né? Tem gente que toca mais, que canta bem. Né? Mas, é a coisa, por que eu deixo o meu barco numa marina? E aí ele tem trocentos jet skis. E eu falo que é o efeito jet ski. O efeito jet ski é o seguinte, você vai em rapidinho, mas muito rápido, para qualquer pessoa, você vai subir em cima do jet ski, você vai saber andar de jet ski. Algumas pessoas mais rápido, outras pessoas mais devagar, e no começo vai ser massa. No primeiro dia. É massa. No segundo dia, você anda e faz umas coisas, mas eu te falo, todo mundo, eu não vejo quase nenhum sair da marina. E eu treino quase todo dia o surf. Atrás de um barco. Mas ninguém sai de jet ski, ninguém consome, fica estacionado. Tá, de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por muito tempo. Cara, fica pegando poeira os jet skis lá. Eu fico pensando, por quê? Fácil de aprender, mas e aí depois? A não ser que você... Carro, era excitante aprender a dirigir carro, mas hoje em dia ninguém chega... Ninguém, né? A maioria de nós não chega assim, oba, vou pegar meu carro e vou pra casa, que delícia de dirigir pra casa. Por quê? E aí você pode levar isso à enésima potência numa pista. É diferente, mas é chato, Kate. Agora, aí os caras compram uns barcos muito loucos, grande, aqueles barcos muito grandes. Aí você dá uma passeada no lago e aqueles barcos ficam parados o tempo inteiro. É raro, inclusive tem 5, 6 donos no barco que eles dividem até pra ficar melhor. Mas aí você, da primeira vez, que legal que é o barco, você vai lá e faz um churrasco no barco, aí depois você descobre que é o churrasqueiro do barco, maior que seja, né? E cara, usa muito pouco. Eu não sei, eu não vejo recorrência, eu não vejo pessoalmente recorrência. Por que eu saio com meu barco todo dia? Porque lá, tô falando isso não é querer merecer ou desmerecer. Porque lá eu faço uma onda atrás. E atrás dessa onda, todo dia eu subo naquela prancha e lá eu procuro aprender alguma coisa. É legal. Eu não saio para passear de barco. Eu saio porque eu aprendo alguma coisa. Aquilo, para mim, pessoalmente, é massa. Então, os barcos que são mais usados lá na marina são barcos que alguém está praticando um esporte com aquilo. Não são barcos de passeio. Então, e agora? Quanto tempo eu faço isso? 3 anos. Para fazer um 3,5 demorou 1 ano. E olha que eu tava na pandemia treinando quase todo dia. Pra fazer o quê? Um 3,5, que é você dar uma volta entendi. Completa. Uhum. Eu não tô falando... E hoje eu vou acertar 1/3 dos 3,5 que eu tento. Então, tipo, não é que eu sei, aprendi a fazer o 3,5, eu faço... agora eu vou fazer o 3,5. Não é. Mas olha que massa. E assim, eu tava tentando essa semana ir todo dia.
de manhã, né? Bem cedo, porque aí eu acordo cedo, não atrapalho ninguém e tal. E por que eu tava tentando? Porque, cara, é uma coisa que eu tava praticando. Às vezes no cross, às vezes você vai lá porque você quer fazer um muscle up. Ou um double under. O que você tá tentando fazer agora, Kate? Double under eu consegui fazer. É? Agora eu já emendei 2 já. Ah. Eu tô tentando fazer um pull-up. Um pull-up, cara, que massa. Então, assim, quando você vai no negócio e tem o objetivo de tentar fazer uma parada, começa a ser legal, começa a ser mais legal. E demora, né? Quanto tempo você já tá tentando fazer o double under? O double under demorou 3 anos. Mas não fazendo com intenção, né? Claro, mas assim... Com intenção, acho que faz lá. 1 ano. Então, assim, cara, você não acha que tudo demora? Demais. E se não demorar, fica chato. Porque aí você não tem a próxima coisa. Eu acho que o ser humano precisa de tem uma definição de flow, né? Você tem que ter um certo grau, não pode ser muito difícil, assim, absurdamente impossível, porque aí não tem luz no fim do túnel. E também não pode ser absurdamente fácil, porque senão não tem graça. Aí você não entra numa outra coisa que é o flow, né? O fluxo, é uma palavra nova aí dos coaches. Você não entra no fluxo. Aí tem uns caras que cientificamente começaram a ver o fluxo e tal. Flow. Mas, pô, não entra no flow. E aí você tá no flow que é massa. Mas até você chegar numa parte que você tá no flow, você tá curtindo a coisa, ela é desafiante bastante, mas não é fácil demais. Porque se fosse fácil demais, não vale a pena, né, Lourival? Ô, Érico, mas é massa isso que você falou, tipo assim, você acha que um propósito, ele é potencializado quando você vê uma possibilidade de evolução e crescimento dele, para não ter esse efeito jet ski? Porque, tipo assim... Na verdade, pode ser que o propósito da pessoa seja andar de jet ski. Mas se você não tem nada de errado. Cara, pô, por isso que tem 40 jet skis lá. Alguém comprou um jet ski. E aí o propósito era andar de jet ski. Eu acho que ele não é sustentável. Não é sustentável. Então, aí você anda e aí fica chato. Eu te juro por Deus, fica chato. Eu duvido que alguém acorde. Duvido. Eu não vejo ninguém lá na marina acordando às 7 horas da manhã para andar de jet ski. Você acorda mais cedo para andar de jet ski? O que você acordaria mais cedo para fazer? Que você, que massa, eu vou fazer isso, eu vou arrumar tempo para fazer. Tipo, no meu caso foi o surf, que tá me deixando. Mas foi a primeira pergunta que o Thiago me fez. Érico, não fica chato quando você fica lá em cima da onda? Eu tava explicando, não, porque você aprende a fazer manobra. Ou porque você troca a prancha, ou porque você faz isso. Então, mas o dia que fica chato, acabou, né? Eu acho que é a evolução que te mantém na trilha. Porque senão você assiste uma coisa e para de assistir. Série, as séries. Pô, assistir um filme, legal. Mas pra assistir ele de novo, ou continuação, você tem que ver o quê? Evolução. Porque é uma necessidade da gente crescer. E algumas pessoas gostam mais disso, outras pessoas menos. Mas todo mundo gosta um pouquinho. Evolução. Nossa. Eu tô acordando cedo pra compor. É mesmo? É. Você não sabia que você compunha, não? Não, eu componho, só que eu nunca finalizava, né? Todas as pessoas que fazem música ficam com meia dúzia de coisas rabiscadas lá. E aí, teve uma parada que foi engraçado, que desde eu não sei quando que eu me entendo por gente, eu mexo nos drives, né? Tem os Google Drive da minha vida lá. E aí, cara, eu tava vendo... achei uma pasta lá, composições. E aí tinha várias letras lá e tal coisa, que eu fiz, tipo assim, 2011, 2012. E aí tinha uma pastinha que eu falei assim, que aí, tipo, tinha um bloco de notas lá, que eu falava, cara, você só vai gravar essas músicas aqui daqui a 10 anos. Que aí você vai olhar pra trás e vai ver como é que você pensava 10 anos atrás, o que você faz isso aqui. Aí, só que eu tinha esquecido dessa viagem que eu fiz há um tempão atrás. Aí falei com o Thiago, né, esses dias eu encontrei, falei, caralho, velho, eu vou gravar isso aqui. Eu tô finalizando essas músicas, tô achando umas coisas bem massas, que eu não sabia que eu pensava daquele jeito há 10 anos atrás, não. Legal. Mas é massa. E, cara, legal essa parada. Quando é algo que você tem possibilidade de crescer, evoluir, é algo que te mantém na trilha, né? Senão fica chato. Total. E pra você, o que é o crescimento hoje que te mantém na trilha, Érico? Em qual das áreas da minha vida? Na área profissional. Cara, o crescimento que me mantém na trilha é o propósito de chegar a 1000 faixas pretas. Esse é um crescimento muito grande. E aí eu fico pensando o tempo inteiro em maneiras de acelerar isso, de fazer mais rápido, de fazer melhor. É um processo que me mantém na trilha profissional hoje. Mas você evolui nisso pra chegar nesse propósito também, né? Eu acho que... Você tá constantemente evoluindo, criando. Eu acho que eu acredito muito em desenvolvimento pessoal.
Se você não desenvolve a pessoa, você não chega lá. Então, quando é que você desenvolve a pessoa? Quando você bate em uma parede. Bate numa barreira. Aí quando você bate na barreira, como é que você lida com aquilo? Como é que eu lido com aquilo? Aí depende da barreira, né? Porque a gente faz planejamento na vida, mas a vida não tá nem para os nossos planejamentos, né? Então, barreiras, o tempo inteiro barreiras. Ontem foi uma barreira. Ontem a gente passou o dia inteiro falando de lançamento. Dia inteiro não, a tarde inteira. Falando de lançamento, falando de captação, falando de criativo, falando de nome. E olha que eu já fiz isso várias vezes. Mas é impressionante como tem muita coisa a se fazer ainda. Sempre tem uma parede, né? Sempre tem uma parede, porque senão não tem um propósito. Senão você já estava no seu propósito. E pra galera que, tipo assim, não quer empreender, não tem um propósito claro, o que você... Então não quer empreender. O que você quer empreender? Se você não quer empreender, se você não sabe por que você quer empreender, você não quer empreender. Ou você não olhou para ainda, mas todo mundo tem um propósito. Pode não estar formalizado. Mas, de novo, o primeiro propósito pode ser pagar os boletos. Pode ser trabalhar de onde quiser. Pode ser preencha a lacuna. Não precisa ser um propósito tão filosófico, né? Às vezes é bem prático mesmo, né? Meu propósito é pagar meus boletos com integridade. Boa. Meu propósito é fazer 100 mil reais em 7 dias com integridade nesse momento. Meu propósito é aprender a fazer lançamento, porque essa é uma ferramenta que vai me dar liberdade lá na frente. Eu falo isso muito de mim, né? Mas, então, eu falo pra pessoa, quero empreender, não tem propósito. Você não quer empreender. Cara, fica na CLT, brother. Não é ruim também, não. Tem seus prós e tem seus contras. Mas eu não gosto disso. Então você quer empreender por causa de alguma coisa. E às vezes o propósito é resolver uma dor, simplesmente mesmo, né? Mas tem gente que o propósito era andar de jet ski. O propósito é comprar um carro novo, o carro dos sonhos. O propósito é fazer uma viagem. Eu tinha um propósito de fazer essa viagem que eu faço há 3 anos. Eu vi um documentário delas de um grupo que chama Surf Sem Fim, no Canal Off. Canal Off é massa, né, cara? Canal Off é tudo perfeito, não é? O sol tá sempre se pondo. Sempre você tá andando, boa. Sempre tem uns caras que estão mal vestidos lá na praia, mas são tudo ricos. Eles largaram a vida pra, sei lá, surfar na Indonésia e as contas tá tudo paga. Não é? Tipo, o Canal Off, pra mim, é o reino maravilhoso do Canal Off, não é? O dia que você quiser, cara, ver a vida perfeita, abre lá e no caminho do Canal Off tem alguém lá. E aí eu vi dentro do Canal Off, na verdade, um vídeo do YouTube publicado, 2 pessoas fazendo essa viagem de Fortaleza a Tins. E tem o vídeo até hoje. Meu Deus. E eu falei, uau, quero fazer essa viagem. Aí eu fui lá pro Preá na época, né? Jeri, perto de Jeri. Não, na verdade fui pra Jeri. Porque falaram que era bom pra treinar. E aí encontrei o cara. Cheguei no hotel, eu perguntei, tem aula de kitesurf aqui? Ele tem. Aí vem um cara lá. Vem sempre um cara lá que tá alinhado com o hotel, né? Aí ele foi me pegar no carro e falou assim, vamos fazer uma viagem? Aí eu, dentro do carro, falei o seguinte, cara, eu quero fazer essa viagem aqui daqui 5 anos. O que você acha? Eu tirei os 5 anos, porque, tudo demora 5 anos pra fazer, né? Não é? Tipo, pensa bem. Você não fica bom em muita coisa antes de 5 anos, não. Por que essa viagem de 5 anos? Porque é difícil parar de onde vocês iam falar? Canal Off, né? Parece tudo fácil, mas não é. Tipo, os caras fazendo, eu não sabia. Tipo, era uma viagem de 10 dias... 650 quilômetros na água. Nossa. Atravessando 3 estados. Maranhão, Piauí, que é fácil de atravessar o Piauí na água. É melhor que o nome, né? O Piauí você não consegue nem não atravessar em um dia. Você tem que parar no meio para fazer mais longas. Barra Grande, incrível. E eu falei, eu quero fazer essa viagem em 3 anos. Ele falou assim, eu acho que você não precisa desse tempo todo, não. Eu falei assim, não? Ele falou assim, acho que você... Não sei se ele falou exatamente com essas palavras. Mas eu acho que você vai precisar de umas 50 horas de kite. 50 horas de água você consegue fazer. Aí você vai fazer em 5 anos, dependendo de quantas horas você vai treinar por ano. Mas eu acho que se você fizer assim umas 50 horas de água, acho que dá pra começar. Alguma coisa do tipo. Eu acho que é mais pra 100, mas enfim. Aí eu falei, Aí eu tinha um propósito, queria fazer isso. Na época era a viagem. Aí eu peguei e cancelei todas as minhas outras viagens e comecei só a fazer essa. Tipo assim, às vezes eu ia esquiar, às vezes eu esquio com a família. Esse ano não vou esquiar, não, vou fazer todo mundo isso.
Vamos. Aí no final daquele ano eu tirei, era final do evento ao vivo, fui pra lá direto, porque esse era o meu propósito, fiquei 30 dias lá. Em 30 dias lá, a gente ficou pronto pra primeira vez essa viagem. Aí a gente fez essa viagem. Ah, fez. Total, mas você não completa tudo, isso que não sai no Instagram, né? Você vai no meio do caminho, cansa, vai no meio do caminho. Não dá certo. Foi 600 e quantos quilômetros? Não, a gente não fez tudo. Ah, fez quanto? Não, a gente fez tudo de carro, né? Ah, tá. Mas assim, a gente tentou fazer tudo. Entendi. Mas eu lembro que no primeiro dia da viagem, eu não consegui, porque você treina sempre num lugar, né? Mas aí muda o lugar, aí tipo, não conseguia ficar em pé no negócio, primeiro dia. Mas no meio do mar muda o lugar, não é tudo água? É, tudo água, mas tem vento, tem posição, as ondas são diferentes, tem lugar que tem pedra, tem lugar que não tem pedra, tem lugar que você tem que fazer uma travessia. E na travessia, quando você faz uma travessia, geralmente um delta, o carro você não tem suporte na água. Então você tem que estar confiante que você vai chegar do outro lado, porque senão você não vai ter nenhum perigo de vida, na minha opinião, se você tiver um bom guia. Mas vai ser um perrengue. Porque assim, se você parar no meio do delta, você vai ter que ir pra negócio, não vai ter nenhum cara pra chegar lá. Então ele vai ter que dar um jeito, alguém vai ter que dar um jeito de pegar lá dentro. Então vai ser um perrengue chique de repente você tem que dormir à noite lá, sabe-se Deus. Não é nada, na minha opinião, complicado não, mas ninguém quer ter esse perrengue, então você pensa duas vezes. Eu tô olhando pra você, essa condição você não vai dar conta. E o delta, as ondas ficam batendo palma de tudo quanto é lado, né? Então... Você assistiu o documentário do Laird Hamilton que eu te falei? Ainda não. Não, é massa, hein? É do cara do surf, né? É, você vê, ele fala muito essa parada de propósito, que o propósito dele era, tipo assim, pegar as maiores ondas. E aí, tipo assim, ele tinha que ir essas ondas grandes não nascem, tipo, na beira da praia, assim, os bichos vão lá... Vão de barco, né? Vão aí de tem barco. Um Recife em algum lugar e tal. Tem um cara que puxa ele no jet ski antes. E, Érico, eu acho que foi ele que começou a desenvolver o foil. É possível mesmo. Depois, Califórnia? É isso. Depois que eu fui vendo as paradas lá que... Você tem uma ideia, na segunda vez que eu fiz essa viagem, eu falei, agora eu quero completar e fazer ela todinha. Não quero sair nenhuma parte, sabe? Eu queria só completar. Aí... fiz ela e não chegou lá no Delta do Parnaíba, não deu. Assim, chegou uma hora que eu tive que parar, era melhor parar numa hora lá. Aí nesse terceiro ano, então a gente tá falando, eu comecei isso em 2018. Em 2022 eu fiz a viagem inteira e eu completei ela toda. Agora o meu propósito não é nem completar a viagem, eu quero ir de novo e não é nem completar a viagem toda. É o quê? É passar mais tempo nas partes boas. É porque tem parte boa e parte ruim. Você faz o mesmo trecho, né? Eu falo, cara, eu podia passar 2 dias nessas ondas. O que é uma parte boa? Cara, pra mim, eu tenho um estilo de negócio que eu gosto de pegar onda. E tem uns lugares que tem umas ondas legais. Então, tem isso, passar mais tempo no Delta. O Delta é muito massa. Então agora eu tô otimizando ela e assim, eu não vou em discussão, né? Eu faço ela customizada pra gente. Então eu vou com o meu carro, a gente contrata o guia e tal, então... Mas enfim, é muito bom. Nossa, show de bola. Cara, eu gostei de trazer uma visão mais simples de propósito, assim, né? Partindo aí de você começar a segunda-feira bem, você tá feliz na segunda-feira. Segunda-feira, o teste da segunda demorou pra esse chegar na minha vida. Essa segunda-feira foi massa. Eu falei, cara, que massa segunda-feira. Tava ansioso. Massa. Inclusive o vídeo do Steve Jobs que ele fala disso é bem massa também, que ele fala como conecta os pontos, né? Exatamente. É bem massa. E outra coisa interessante que a gente falou aqui, cara, é que nada que realmente vale a pena se aprende rápido. Não. Senão você... Não que realmente é feito jet ski. É rápido, massa, mas depois... compra um pra você ver. A não ser que você seja aqueles caras que fazem aquelas acrobacias, mas eu não sei nem se eles. Compra um jet ski. Só compra um jet ski. E vê quantas vezes você vai usar no segundo ano. 6 meses depois. As 2 pessoas que eu conheço que tem, fica só guardado, cara. É o Bindes, cara. Pergunta pro Bindes. Rodrigo Bindes. Nosso amigo Rodrigo Bindes. Quantas vezes ele andou de jet ski? Total. Efeito jet ski. Cara, eu vou dar uma volta de jet ski.
Cara, Não, e pior que é massa você andar de jet ski, né? Pá, rapidão, É massa porque água você não batendo tem- na cara. Você Vai andar todo depois. Um dia é legal, um né? dia massa mesmo. Nunca andei de jet ski, mano. É legal. também não. Isso é massa na primeira vez, mas compra um pra você ver. E uma parada que é sustentável, que te mantém na trilha, é algo que te dá a possibilidade de evolução, de crescimento. Não é algo que fica boring, chato depois. E, cara, isso aqui é massa. Desenvolve a pessoa quando você bate na parede. E Isso é massa. Você mesmo. tá resumindo a parada? Eu tô resumindo a Então parada. deixa eu falar uma coisa. Tem uma talk Fala. do TED de um cara que chama Tony Robbins, conhece? Já ouvi. Já É ouvi o falar, coach dos mais ou coaches dos coaches dos coaches. Ele fala, nessa palestra, ele fala das 6 necessidades do ser humano. O ser humano vai fazer alguma coisa de acordo com essas 6 necessidades. E é isso. Tipo, você está fazendo esse podcast, você está aqui agora por causa de uma delas. Então ou você está fazendo por significância, você quer ser reconhecido. Cara, a gente faz tanta coisa para ser reconhecido, né? Ou você está fazendo por amor, ou você faz por crescimento, você quer crescer. Ou você faz por... Esse é o último, contribuição. Contribuição, você faz simplesmente porque você quer contribuir. E já foram 1, 2, 3, 4. Cara, eu nunca lembro dos 6. Eu nunca lembro vocês mesmo. Ah, já sei. Ou você faz porque você quer ter certeza. Que a gente não tem certeza de nada. Se você não sai daqui, você não sabe se vai ter dinheiro para comer. E a gente faz porque quer ter variância. E também a gente às vezes quer mudar alguma coisa, né? Então, no fringir dos ovos, segunda-feira vai ser boa se alguma dessas 6 coisas estiverem alinhadas. E ele fala que cada pessoa tem uma preferência para alguma dessas aí. Para algumas pessoas, a necessidade de ser amado é muito importante. É o caso do Thiago, que é o nosso labrador aqui. Por que labrador? Ah, cara, é o cara mais legal da empresa, não é? Thiagão, eu gosto de estar no meio dos projetos. de fazer- Cara, eu vou falar, faz uma pesquisa. Quem não gosta do Thiago, cara? Mas, assim, eu vou achar 20 pessoas que não gostam de mim. Mas o Thiago, ele já chega, cara, é felicidade, né? Eu gosto. Pô, então assim, deve ter algumas pessoas, assim, pra mim, sei lá, crescimento, variância é bom. Tem algumas pessoas que é melhor ter certeza, um pouco mais de certeza. O clássico funcionário público, ele vai ter uma necessidade incrível de certeza. Ele vai querer ter certeza de onde ele vai estar nos próximos 20, 30 anos. Não sei se é 20, 30 anos que ele fica trabalhando. Então isso é muito importante para um cara desse. Porque se não for, vai ser complicado. Então, pra mim, a necessidade de variância, eu acho que isso tudo vai se encaixando. Se fosse pra você escolher as 3 mais fortes pra você, qual seria? Crescimento, variância. Variância, Érico? Porra, cara, demais. Que louco, mas Pensa olhando na de minha- fora, tipo, parece que você tá no mesmo projeto há muito tempo, né? Porra. Parece que não varia tanto. né? Olhando de fora, parece que não varia tanto, mas varia pra caramba. Se eu sei que não teve na nossa última reunião de ontem. Não é? Nossa, sim. Sim. Total. Não, porque externamente, pô, quando fala variância, sei lá, Nossa. lembrando de, sei lá, Isso aqui tá longe de ser o McDonald's com os Sim. processos pré-definidos, onde eu tô só olhando a próxima franquia a abrir. Pô. A gente tá constantemente desbravando, modificando, dando certo, acertando, errando, acertando no lugar, sabendo que tá errando no outro, porque não dá tempo de acertar nos dois. isso é muito louco. Nossa, semana que vem a gente já tá... a gente tá montando um outro departamento aqui. Eu falei, não, meu Deus, montar um outro departamento disso. Criando novas empresas, trabalhando com outras empresas. O empreendedorismo não é para quem quer... É para quem gosta dessa variância, né? Principalmente quando você tá na linha de frente, Total. ali no topo, né? Não sei se é... Cara, o mercado muda, tudo muda. Meu Deus, é longe de você estar comparado com a época do banco. Total. Legal. Do banco, eu acho faltou que o terceiro, quem né? tava lá Faltou o em terceiro. cima tava tendo variância. Mas eu ali, a variância era completamente absorvida. Total. Eu tinha que chegar no tempo, tinha que fazer uma série de coisas, às vezes um pouquinho mais diferente, às vezes um pouquinho mais... Mas não era muito menos variância. E a terceira... contribuição. Massa. E a sua, Thiago? As 3?
Cara, variância pra gente, com certeza. Cada dia a gente tá fazendo uma coisa diferente. Porra, tem que resolver tal coisa. Bora! Eu acho muito massa isso, cara. Daqui não é monótono. Se não tiver hoje a gente vai mudar o estatuto do faixa preta. Cara, não é monótono, velho. Variância seria com certeza. Vai pra Você falou só uma, porra. Não, amor. Você tem que colocar amor. Amor, vai. Amor. Labradorice. E o terceiro... Cara, mais legal do mundo. Cara, eu acho que contribuição é muito forte quando a gente chega num evento e, pô, vem a galera... No último evento do Plat 6 e 7 veio um cara que era... eu esqueci o nome dele, inclusive. Ele era jogador de futebol na época da pandemia. Ele jogava na Série B do Paulistão e foram suspensos todos os jogos, tudo e não sei o quê. Ele falou, cara, o que jogador de futebol sabe fazer, velho? Que não jogar bola? Jogava tipo, na Série B do Paulistão? Na Série B do Paulistão. Corinthians? Que bicho. Não, e aí ele Digita falou... aí no comentário se você ficou feliz com o meu comentário. Não, era Tupã o nome do time. Olha o Tupanzinho, cara. Não, o nome do cara era Tupã. Não, o nome do time era Tupã. Aí ele falou, cara... olhou os comentários pra ver se a galera... Um corintiano, aparentemente os corintianos não estão. Aí ele falou, cara, jogador de futebol não sabe fazer nada. Aí falou que viu um vídeo seu e falou, velho, vou ter que aprender essa porra aqui. De 6 e 7, aí teve, pô, enfim, vários altos e baixos e não sei o que. Ele falou, vocês não têm noção o que vocês fazem na vida da gente. Aí falou que começou a lançar uma amiga, engravidou essa amiga. Porra! E aí voltou pro futebol, ela ficou brava e depois... Eu imagino! Velho, é uma confusão. Mas enfim, hoje eles estão casados, o filhinho tá na creche, ele acredita muita coisa disso. O nosso trabalho. Que massa. É isso que dá começar Foi com o lançamento de semente. Pior que foi, ele falou desse jeito. Enfim, esses são os três aí. E aí, Kate? Inclusive, se você... Vai digitando aí nos comentários quais são os 3 dessas necessidades que vocês mais gostam também. Isso depois na gravação, que a gente vai ler os comentários na gravação também. Mas quais são os seus 3, Kate? Eu já esqueci quais são eles. Faz o recap aí. Faz o Vai, recap. Lorival, enquanto eu pego aqui. Vamos lá, o contribuição. print do Lorival. Amor. Amor, com certeza. É óbvio. Amor, Crescimento. significância, reconhecimento, variância, certeza. Acho que significância e certeza. Eu sou muito mais... Amor, significância Eu não sei certeza. exatamente Você o que tá atrás- significa tudo isso. Ó, né? amor, significância, certeza é casamento. Quem sabe? Quem sabe? Ai, meu Deus. Boa, Kate. E você, Lô? Eu estava esperando alguém perguntar. Eu não achei ia que dar você uma... falar disso por mim. Não ia dar uma de oferecido. Se ninguém perguntou, eu ia ficar caladinho na minha aqui, moleque. A minha é crescimento, significância e contribuição. As 3. Porque e muitos da gente se intercalam, né, cara? Conhecimento e contribuição crescimento e contribuição no empreendedorismo tem que ter, né? A gente tem Acho que variância também, né, cara? É muito louco. Variância eu não coloquei porque já tá no pacote já, entendeu? E eu não tenho escolha. Então já vai ter variância mesmo. Então já coloquei como um pilar regente aí de tudo. Só buscando aqui uma coisa que o Érico falou, de bater no teto e querer passar dali. Pô, tem aquele livro, The Art of Learning, né? Que ele fala das 10 mil horas com intenção de melhorar, né? Você com intenção de melhorar. É tipo, pô, tem gente que toca 10 mil horas ali e não busca evoluir, né? O desconforto, tentar uma escala diferente, tentar fazer alguma coisa. Tem gente que fica ali sempre do mesmo jeito, né? Fazendo a mesma coisa, né? Eu só acho que as 10 mil horas não estão no The Art of Learning, não. Então sim. É o Malcolm Gladwell que eu acho que ele inseriu ali, mas Mas eu posso estar errado também. Josh Waitzkin é muito bom esse livro. Constante feedback e buscar crescer aí, né? Ele fala investindo em derrotas. Ó, falando os caras que explodiram foguete hoje, investindo em derrotas. Eles vão pra explodir mesmo. Que louco, né? Eles vão pra não explodir, mas se explodir, tava na conta, sabe? Tem que lançar rápido, né? Tem que lançar. O foguete ou Isso seu negócio? É o cara que leva o lançamento a sério, é o Elon Musk, né, moleque?
Esse cara lança bastante, né? Esse cara lança. Sentido literal da coisa. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Podcast 67. Acompanhe no Instagram, Spotify e YouTube. Eu lembro que ele chegou pra mim e falou: cara, a gente tem que botar a Priscila pra dentro. Você ainda era namorada dele ou já era casado? Namorada. Aí, não, eu falei: ih, cara, não mistura essas coisas não, porque vai que dá errado. Ele, não, cara, você não conhece não e tal. Vamos botar pra dentro. Ela parece inteligente, chama ela. Parece inteligente e tal. Eu não gostei muito da ideia do começo não, porque assim, você tá misturando duas coisas, né? Você não quer contratar alguém que você não possa demitir. E aí vai que eu demito, e eu tenho reputação de demitir, né? Vai que eu demito a namorada do meu irmão, né? Tipo, sendo numa reunião estratégica, se a gente pensar no como naquele momento o bebê tá tão recém-nascido que ele não sobrevive. Se a gente pensar, fala sério, se a gente começar a pensar no evento ao vivo e começar a falar no como antes de ficar muito antes de comprometer, a gente não faz, né? Aí acaba a reunião e fala assim, então, quando é que fica pronto?